A não é camisa às vezes, duas vezes. Hoje aqui eu tô num react. Me enviaram esse vídeo aí sobre as lorotas de Gustavo Barroso. Eu ia falar que Gustavo Barroso é antissemita. Que. O que não é verdade. Eu vou explicar aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um bom exemplo, na verdade, pra refutar que. Pra refutar essa lógica que Gustavo Barroso era antissemita, alguma coisa assim. Eu queria apontar que eu não concordo com o Gustavo Barroso, tá? Eu não concordo com essa lógica assim, não, tudo é o problema do judeu, do sionismo. Porém, não é porque eu não concorde que você vai deturpar as palavras da pessoa, certo? Então você tem que tratar de fatos e do que a pessoa realmente está dizendo. Eu não concordo com o Gustavo Barroso, porém eu não deturpo ele, certo? O que esse cara aqui tá fazendo, mas tudo bem. Vamos ver esse vídeo aqui. Essa tanta da minha ênfase aqui na história dos protocolos dos sábios de Sião. Porque é preciso entender essa história ao máximo antes de abordar aquela que talvez tenha sido a maior das asneiras que o seu L'Oréal Rocha defecou pela boca. Que é a de que Gustavo Barroso não era um antissemita, mas a hora tem a... O seguinte. Nessa época, quando escreveu, acho que foi em 37, 36, 35, por aí, não se tinha o termo antisionismo. Antisionismo só se veio depois, tá? Antisionismo é basicamente você ser contra as ações imperialistas de Israel. Que muitas pessoas são antisionistas, né? Sem problema, não é ilegal você ser antisionismo e não é ilegal você querer não gostar de um colonialismo, tá? Não não que em Palestina, em Israel seja colonialismo, mesmo que fosse, mas as ações que Israel mesmo faz pelo mundo, não só em Palestina, talvez isso seja discutível, mas a ação de Israel, que Israel esteja controlando o mundo, que eu não concordo muito, mas tudo bem, dá pra ver isso aí, isso seria antisionismo. O que não é antissemitismo, que antissemitismo seria você odiar o judeu por sua cor, odiar o judeu por sua crença. E antisionismo é só você odiar a ação colonialista de um judeu, de um Estado judeu. Tanta paciência! Gustavo Barroso é o pai de todas as narrativas antissemitas brasileiras. Golpe, mano, golpe. Ai, meu Deus. Quer dizer que Gustavo, acho que se... vamos continuar, depois eu falo. E mais uma vez eu vou provar o que eu estou dizendo. Vamos lá. O seu L'Oréal aponta na sua bibliografia o livro da historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro chamado O Antissemitismo nas Américas. Bem, o fato é que o seu L'Oréal mente ao dizer que leu esse livro. Ele mente, porque se ele tivesse mesmo lido, ele jamais teria a coragem de dizer que Gustavo Barroso não era antissemita. Não é. A professora, Não é. essa sim uma professora, né? Okay. Ela dedicou um capítulo inteirinho do seu livro à figura do Gustavo Barroso. E não é à toa que o capítulo... Tá, me fale, sem fazer malabarismo de antisionismo e antisionismo, me fale onde Gustavo Barroso... ele não vai me falar, porque ele não vai ver esse vídeo, mas não tem... em que Gustavo Barroso fala assim, vamos perseguir os judeus por causa de sua cor. Tá, vamos perseguir os judeus por causa de sua crença. Vamos perseguir os judeus e... Nem tem esse vamos perseguir os judeus. Ele nunca falou, vamos perseguir os judeus por causa disso. Ele fala assim, o potencial que um judeu, ou seja, tipo um judeu do mal. O que não tem judeu do mal, tem pessoas do mal, mas é como se fosse pessoas do mal, não de sua cor, não de sua crença, mas pessoas do mal, o mal que uma pessoa do mal, seja judeia, seja de qualquer forma, pode fazer, certo? Então não é antissemitismo, onde porque você tem uma cor, você tem uma raça, você tem uma crença, você é necessariamente mal e você deveria ser perseguido. Não, é antisionismo, onde você, por ter ações imperialistas, você tá errado.
capítulo em questão se chama O Antissemitismo no Discurso Integralista no Sertão de São Paulo, os Discípulos de Barroso. Nossa, mano. Tá. Vai. Ora, será que o seu Loriel Rocha, que se assume um discípulo de Barroso, pulou esse capítulo sem querer querendo? E olha que esse capítulo... É foda, né? Tu concordar com um livro que te contradiz, aí como é que é? Nossa, eu esqueci. Castanhari, aí é Castanhari essa ideia, deu uma de capítulo Castanhari. vai da página 351 à página 380. Não é pequeno. Mas vamos momentaneamente deixar de lado mais essa lorota do Loriel. Pra quê? E olha que esse capítulo vai da página 351 à 351. página 380. Tipo, o grande antisionista das Américas é pouca página, porra. É pouca página, é o quê? 60, 70, 80, 30 páginas pro grande antisionismo do maior país da América do Sul? Tipo, metade da América do Sul, aí o cara só vai 350. Não é pequeno. Mas vamos momentaneamente deixar de lado mais essa lorota do Loriel e falar do Gustavo Barroso. Foda, né? Tu botar a porra nas fontes um livro que te contradiz. Aí realmente Pra quem não sabe, foi um historiador brasileiro, filho de mãe alemã. Aliás, o nome completo dele era Gustavo Adolfo Dod Barroso. Uau! Que escreveu Brasil, Colônia de Banqueiros, Ok. História Secreta do Brasil. Do Secreto do Brasil eu vou ler, mano, mas... Olha o que ele faz aqui, A Sinagoga Paulista, Maçonaria Seita Judaica, Judaísmo, Maçonaria e Comunismo, que parece ser o livro de cabeceira do seu Loriel. Não. Ó, bem interessante. Ele tá julgando o livro pela capa. Ele diz que o L'Oréal não leu o livro. Mas eu quero dar uma olhada nesse livro aí. Ele acusa literalmente o que L'Oréal fazia, então, em suas fontes, se próprio contradiz. Ele fez a mesma coisa. Olha só. O nosso antissemitismo. Sempre que se trata da questão judaica, os ignorantes e os de má fé vêm com a eterna história de raça. Argumentam com isso e acabam se reportando ao racismo alemão. Ou seja, ele está aqui literalmente falando que as pessoas, quando fala de antissemitismo, sempre vão na raça. O que Gustavo Barroso nunca concordou, nunca falou. Não, temos que ser racismo. Ele até continua aqui, ó. Neto do famoso Conde de Gondion, autor da teoria das raças, declarou: o racismo alemão, a formação de uma consciência em um povo, consciência dos elementos que o diferenciam dos outros, da vontade de conservar e defender de toda e qualquer desagregação esses elementos. Entre nós, o antissemitismo não pode provir de um sentimento racista, tá? Então, em uma frase, ele condena o racismo alemão já em 37. 37 nem tinha acontecido, estava no começo da Guerra Mundial. Então, já em 37, já condenava o racismo alemão e já falava que o antissemitismo não pode ser racista. E falando, o antissemitismo não pode ser racista, ele está literalmente falando antisionismo. Ele está se referindo ao antisionismo. Aí também ele fala que o povo brasileiro é misturado, só que quem não se mistura é o povo de Israel. Lê esse prefácio aqui, é bem simples. Mas literalmente, ele faz o que L'Oréal, sei lá, condena ele de fazer. Ele literalmente faz o mesmo. E que foi o tradutor brasileiro de nada mais, nada menos que... Os protocolos dos sábios. Tá, é importante também que... Eu não sei se é essa capa, mas tem a outra capa que é tipo isso, só que com a cobrinha. Que é a primeira tradução que ele fez, tá lá. Não podemos querer o mal do judeu por raça, não perseguir o povo judeu, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não vai estar nesse livro com essa capa, vai estar no outro livro com a capa da cobrinha. Mas em todo ele sempre adiciona que não é para querer o mal do judeu por sua raça, por sua crença. É querer
ser contra a ação sionista de Israel. De Sião. Então, pelos títulos desses livros, que eu acabei... Literalmente julgar o livro pela capa. Porra, aí é de fuder. Pelos títulos desse livro, deveria ter falado pelos conteúdos desse livro, se você leu. Pelos conteúdos desse livro, pode-se dizer que isso. Só que, porra, se você for ver qualquer livro de Gustavo Barroso sobre a questão judaica, ele nunca vai falar deveremos perseguir o povo judeu. Ele nunca vai falar eu gosto do racismo alemão. de citar. E claro que ele foi o grande mentor do integralismo, que foi a versão botocuda do fascismo. Coupe, porra, me prove aí que é uma versão falácia do... É uma versão pajuda do fascismo que não faz nem sentido. Isso é só propaganda varguista, propaganda carcilista, de fuder. E como assim o grande? Ele não é o grande, né? Que ele era o... Ele, né? Como é que é? Ah, esqueci o nome. Tipo, tinha o chefe nacional, aí tinha o segundo. Eu fiz no vídeo da hierarquia. Que o segundo no comando, eu não lembro o nome, mas... Ele não era o grande mentor. Agora é o principal lugar. Mas tudo bem. No Brasil. Então apenas isso já Não. Calma lá. Não mostre só textos. Ou só títulos. seria o suficiente para jogarmos no lixo qualquer referência ao Gustavo Barroso numa análise séria. Continuar aqui. Não. Porque... não necessariamente, só porque não tá mainstream, que seja falso. E ainda você tá deturpando a palavra dele. Sobre o que é sionismo, judaísmo, maçonaria. Exatamente. Eu não concordo, porém você tá deturpando a palavra dele. Ele era anti-sionista. E você tá pegando sionismo, anti-sionismo. Comunismo, etc. Mas vamos aprofundar esse negócio. Mas comunismo ele fala muito bem, né? Comunismo ele fala bem. No livro da professora Tuti Carneiro, aquele que o L'Oréal diz que leu, mas não leu, ela cita um trecho do primeiro dos livros judeófilos do Barrosão. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. 2 instrumentos foram largamente utilizados para alimentar o imaginário e o sentimento antissemitas no Brasil. Os livros Brasil, Colônia de Banqueiros, Protocolos dos Sábios de Sião, ambos de Gustavo Barroso, autor do primeiro e tradutor do segundo. E esses 2 livros serviram de inspiração para muitos dos que escreveram artigos com conteúdo racista no jornal. Aí é foda, né? Porque imagina que você é um professor, um químico. Você ensina química para vários alunos. E se um desse pegar esse conteúdo e fazer algo ruim com isso, é a culpa do professor, tá ligado? É tipo seu filho roubar e a mãe ser presa, tá ligado? Não é muito culpa do que ensinou, mas é mais culpa do que fez, certo? Cidade de Olímpia. No livro Brasil, Colônia de Banqueiros, Barroso descreve com detalhes a história dos empréstimos contraídos pelo país de 1824 a 1934 e aproveita para denunciar o suposto envolvimento de judeus num esquema de domínio do Brasil e do mundo. A exemplo do que Hitler fez na... Ah, meu Deus do céu. Não. Porque ele nunca falou, o que vamos fazer com isso? Vamos perseguir os judeus? Não. Temos um problema, vamos resolver. Mas não perseguindo e sendo racista com ninguém. Alemanha. Segundo o integralista, o Brasil ficou livre de Portugal em 1822, mas foi transformado em colônia da casa bancária judaica Rothschild. Brasil, colônia de... Eu acho meme, porém, não é judeu, é sionista. Eu acho muito meme, mas não deturpa a palavra aí. Banqueiros constituiu, nos anos de 1930, uma espécie de cartilha econômica antissemita. Outro instrumento empregado pelos seguidores do antissemitismo no Brasil... Meu Deus do céu. Que? Me fale uma vez. Nem me fale, né, que não vai responder, mas não tem nenhuma vez onde
Gustavo Barroso apoiou o, o racismo ou qualquer impe- ação imperialista contra os outros povos. Por isso que ele era antisionista, porque ele não gostava da ação do povo judeu contra outros povos. Entendeu? Ele achava ruim. Mas ele nunca falou, vamos perseguir por raça, por cor, por crença. Ele nunca falou, vamos perseguir. Entendeu? E até no livro que você mesmo fez como conteúdo, tinha lá que a questão judaica não podia ser racista, como a questão judaica na Alemanha. Para legitimar o ódio aos judeus foi os protocolos dos sábios de Sião. Não, ele literalmente escreve na primeira capa, não nessa capa que você mostrou, mas na primeira, que não é para querer mal do judeu. Suposto plano judaico para conquistar o mundo. Fecha aspas. Esse livro é muito meme, pô. Esse livro é meio meme, mas é uma ação imperialista. Ele tá contra a ação, não contra o ser. Então, esse é um trecho do livro da historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro a respeito do papel do Gustavo Barroso no antissemitismo brasileiro na década de 30. Então, esse... Olha, aí agora fica foda. Você tá dizendo que ele é ou ele tem um papel? Por quê? Você sendo um médico e você ensinar algo, você ensina. Só que as pessoas usam esse ensinamento para fazer algo de ruim, como, sei lá, saber cortar o corpo de uma pessoa para roubar os órgãos. É culpa sua ou é culpa das pessoas que fizeram com o seu ensinamento? Entendeu? É culpa das mães que os filhos fazem a merda e a mãe deveria ser presa? Não, né? Era... Olha, alguém pode até usar as obras deles para isso. A obra dele para isso. Porém, ela leu de olho fechado. Porque sempre no primeiro, tipo, a primeira coisa assim, no prefácio, sempre tá falando. Não é pra ser racista, porra. Não é raça. Não é raça, nunca foi raça. É as ações. o verdadeiro Gustavo Barroso. Mas o L'Orealzinho vem me dizer que ele não era antissemita não, coitado. Não, não era. A sua própria fonte refuta isso. Refuta isso. Injustiçado. Pelo amor de Deus. Mas o que Caralho. Caralho. Porra, mano. faz também do Gustavo Barroso o ídolo... Tipo, não é difícil. É meio sacanagem. Porque tá na primeira coisa. De 90% dos livros que ele fala sobre isso. A primeira coisa é não querer o mal de judeu por raça. Ou por cor ou por crença. dos antissemitas brasileiros, como L'Oréal Rocha, é o seu anticomunismo. Uriel Rocha é antissemita aqui? O que? Anticomunismo? Já sei onde isso vai dar. E como eu disse antes, é bem curioso ver como na narrativa desses judeófobos não há nenhuma contradição em acusar os judeus de serem os pais do capitalismo e de serem, ao mesmo tempo, os mentores do comunismo. Realmente ele tem um ponto. E ainda recorrendo ao livro da professora Maria Luísa, eu destaco o seguinte... Você pode lutar pelos dois frontes, né? Fazer uma guerra e vender pros dois. trecho da página 364. Marcou bem? 364. L'Oréal, vai lá ler. Abre aspas. Procurando ratificar a autenticidade dos supostos planos judaicos de domínio mundial. Mas aí é foda, né? Você vai... uma acusação séria, tá? Nem sobre doutrina. É uma acusação séria que você é o racista. Você vai ler ou ouvir, né? De outra pessoa falando sobre isso, ou você vai ouvir da própria pessoa falando sobre isso? Certo? Você vai ouvir de uma pessoa que já tá mal intencionada, já tem uma agenda, ou você vai ouvir da própria pessoa o que ela tem a falar? Gustavo Barroso considerava que muitas profecias haviam se realizado. Diz ele, o comunismo que decorre deles, os judeus, é o coroamento da obra judaica, que ameaçou subverter o mundo. A civilização... Então, ele achava que tipo, o comunismo era feito pelos judeus
e era feito para controlar o mundo, uma ação imperialista. Então ele era contra a ação imperialista dos judeus, nunca contra a raça ou contra a cor. Cristã, antes de Mussolini e de Hitler, quase levou à breca. Tudo isso advertiu o mundo do perigo judaico. E o antijudaísmo abrolhou por toda parte como uma reação defensiva natural e necessária. Antisionismo, porra. Antisionismo, mano. Caralho, tá, é tipo, primeira coisa em qualquer livro que ele fala sobre questão judaica. Fecha aspas. Então vejam só a quem o Gustavo Barroso atribui a salvação do mundo cristão do tal perigo judaico: Mussolini e Hitler. Peraí, Então agora só e o antijudaísmo das profecias haviam se realizado. Diz ele: o comunismo que decorre deles, os judeus, é o coroamento da obra judaica, que ameaçou subverter o mundo. A civilização cristã, antes de Mussolini e de Hitler, quase levou à breca. Tudo isso advertiu o O quê? Sendo que eles perderam... como é que eles levaram a breca, sendo que eles nem combateram o judaísmo? E sendo que ele era objetivamente contra o racismo antissemita de Mussolini e de Hitler. Não de Mussolini, mas de Hitler. Ele era ativamente contra. Como assim o mundo cristão, sendo que porra de Alemanha nem era cristã, era pagã? Oh, meu Deus do céu, mano. Ah, porra, aí é foda, né? Os caras tiraram esse bagulho do contexto. Foi pra breca, saiu da breca. Pera, deixa eu ver essa porra de novo. As profecias haviam se realizado. Diz ele: o comunismo que decorre deles, os judeus, é o coroamento da obra judaica, que ameaçou subverter o mundo. A civilização cristã... Porque, se fosse verdade, o comunismo e o nazismo teriam ganhado. Eles nem ganharam a porra da guerra. Que? Não faz nem sentido. Ele era contra a porra do racismo. Antes de Mussolini e de Hitler, quase levou à breca. Tudo isso advertiu o mundo do perigo judaico. E o antijudaísmo... Mano, muito golpe, velho. Muito golpe. Muito golpe. Olha, o que pode ter acontecido aqui? Pode ser antes de 37, quando aconteceu a guerra. E muitas pessoas, na visão dele, tá? Muitas pessoas se despertaram pro antissemitismo. Pro antissemitismo. Só que aí é como se fosse... Como eu posso explicar? É como você tem um espírito, mas você tá fazendo do jeito errado, certo? É como você tá despertando as pessoas a ameaça judaica, porém você não pode ser racista sobre a ameaça judaica. É como se você fosse antissemita, mas você não deveria ser antissemita, você deveria ser antisionista. Entendeu? Você tá no caminho certo, só que não é por o caminho da direita, você deveria ir por caminho da esquerda. Como se fosse analogia, como se tivesse uma estrada, você tá na estrada certa, mas não vá pra direita, vá pra esquerda. Muitas pessoas viraram antissemita por causa de Hitler, porém, você não deveria continuar antissemita, você deveria parar com o racismo e ir pro antisionismo. Abrolhou por toda parte como uma reação defensiva natural e necessária. Fecha aspas. Então vejam só a quem o Gustavo Barroso... E ele era exatamente como eu falei, ele era contra o racismo da Alemanha. Atribui a salvação do mundo cristão do tal perigo... Não, ele falou que deu um last standing, como se fosse um chamado para os outros cristãos, mas não que eles iriam salvar, se eles ganhassem a guerra, que eles iriam salvar o mundo cristão, não, é só uma chamada para outros cristãos resolverem isso,
Não eles mesmos entre si resolverem isso. O judaico Mussolini e Hitler. Então agora só Tá deturpando as palavras, porra. falta o L'Oriel Rocha dizer que Mussolini e Hitler não eram antissemitas, né? Porra. Mussolini era? Ah, não era não. Porra. Olha. Ele até era antisionista, porque ainda achava, ele não achava que você deveria ser racista por ser nascido como, ou não, você não deveria ser racista contra pessoas que nasceram judaicas. Se essa pessoa judaica querer se mudar para para ser fascista, ela poderia viver de boa, entendeu? Então, é. E no outro livro, de autoria do professor Werner Nehab, Usar chamado o Wikipédia de fuder, né, meu? Dá pra usar outro livro aí, mas tudo bem. Antissemitismo, Integralismo e Neonazismo, Muito cool. aponta uma prática de Gustavo Barroso que é fielmente repetida por L'Oriel Rocha, que é a de misturar judeus e não judeus no seu discurso, a fim de inflar a tal da conspiração judaica e de torná-la Sionistas, porra. Sionistas, sionistas. maior e mais poderosa. Por exemplo, no livro A Sinagoga Paulista, e aí entendam que a palavra sinagoga, na narrativa barrosiana, representa não o templo de oração dos judeus, mas a suposta cúpula de crápulas judeus dominadores do poder e da economia, Talvez. Foda-se, né? Foda-se. ele cita os nomes de diversos empresários realmente judeus da época, tipo Klabin e Laffer, mas misturados aos sobrenomes de outros magnatas da época que não tinham nada de judeus. Tá. E ele fez uma gafe, ok. Ele fez um erro, ok. Porém, porra, isso não ajuda em nada o seu argumento que ele era anti-sionista, antissemita. Não ajuda em nada esse argumento. É um argumento contra a narrativa antisionista. Acho que você tá até concordando com o argumento da pessoa que vai te reagir, que seria eu. É um argumento antisionista, não antissemita. Então, esse é um expediente recorrente entre disseminadores de desinformação antissemita, inclusive do L'Oriel Rocha, com a finalidade Porra, antisionista. Ele falou antissemita, não, antisionista. de aumentar, de inflar o monstro, entenderam? Então, o Gustavo Barroso põe lá no seu livro que a tal da Sinagoga Paulista era uma conspiração de ricaços judeus, tais como os Klabin, os Laffer, os Simonsen, os Matarazzo e os Moretson. Ora, a família Simonsen nunca foi judaica. E os Matarazzo, então? O fundador da família, o Francisco Matarazzo, era um conde... É um problema do argumento, mas não da concepção em si, entende? Isso não ajuda em nada o argumento que ele não seria. Tá? Não sei nem o que ele tá falando dessa porra aqui, mano. Papalino, ou seja, tornado nobre pelo Papa em pessoa. Todos catoliquíssimos. Vai no cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, e procura lá o mausoléu mais alto que tem dentro do cemitério. É o deles. Cheio de santos, cheio de cruzes. E essa família Moretson, que ele enfiou lá no meio, era uma falsa referência ao Armando de Sales de Oliveira, que era o governador de São Paulo na época, e a quem o Gustavo Barroso acusava de ser judeu. Ora, como dizer que um não-judeu é judeu? Inventando um novo sobrenome para ele. Daí o Gustavo Barroso mente e diz que o verdadeiro nome do cara é Armando Moretson de Sales. Tá, porra. Foda-se. Foda-se. Ele fez um errinho, tá? Meio que foda-se, mas... Porra, isso não ajuda no argumento dizendo que ele é antissemita. Isso não ajuda em nada. Então olhem, vejam bem, que canalha era esse sujeitinho. Oh, meu Deus do céu. O cara faz fonte que se contradiz. Ele interpreta mal a palavra, sendo que ele atribuía as pessoas a se levantar para ser não antissemita, mas sim antisionista. E as próprias fontes dele se contradiz. Tá?
Não esse livro que ele pôs, que tem o Protocolo do Sábio de Sião, tem duas capas. A primeira, que tem uma cobrinha assim, fala lá. Não é pra querer mal do judeu por sua raça ou por sua crença. Em todo livro que ele vai falar sobre isso, ele reafirma isso, porra. É até chato. Mas todo livro que ele fala isso, ele reafirma isso. Não é raça, não é raça, porra. Não é raça. Não é raça, não é raça. Caralho, mano. E o que fazem os filhotinhos de Gustavo Barroso de hoje? A mesma coisa. Vide o seu L'Oréal Rocha, que na sua aula listou o David Rockefeller como um dos bilionários Então, é um argumento contra a narrativa, mas não contra o conceito. judeus que financiam o sionismo. Ah, não vai pentear macaco, seu L'Oréal? Vai pentear macaco? Os Rockefeller sempre foram batistas. O David Rockefeller, que morreu outro dia mesmo com, sei lá, 200 anos de idade, foi sepultado no cemitério cristão. Mas é aquela história, né? Se tem um sobrenome que soe meio agringalhado, então só pode ser judeu. Simonsen, judeu. Então bom. Rockefeller, judeu. Salles de Oliveira, bom, se não sou... Ah, Elon Musk. Ele se converteu, não converteu? Alguma coisa assim? judaico, então inventa que é Moretson e pronto. Então, isso lembra aquela velha piada dos dois caras conversando. Aí um vira pro outro e diz: todo mundo sabe que a culpa do naufrágio do Titanic é de um judeu. E o primeiro se espanta. Mas como assim? O Titanic não afundou porque bateu no iceberg? Então, iceberg, Goldenberg, Rosenberg, é tudo judeu. Então percebam a repetição de um comportamento. Exatamente, eu concordo aqui com ele. Pô, esse bagulho, o judeu contra todo mundo. Eu não caio muito nesse bagulho não, mas, porra, eu não vou deturpar a palavra. Você tá literalmente deturpando a palavra de Gustavo Barroso, né? Eu não concordo com ele, mas eu não deturpo a palavra dele. Aí, que é recorrente entre nazistas assumidos e nazistas enrostidos como os L'Oréal Rocha, o emulador de Gustavo Barroso na internet. Foda, mano. Meu Deus. Que? Me fale uma vez onde Gustavo Barroso não condenou o racismo alemão, que não era pra ter o racismo alemão no Brasil. Me fale uma vez. Me fale uma vez quando... me fale se não aconteceu para os integralistas lutarem contra os nazistas no Sul e os fascistas. Aconteceu. Tinha marchas e os integralistas lutaram contra essas marchas. Acabaram com o nazismo aqui no Sul. E no Brasil. Considerações finais. A própria fonte dele se contradiz. Não fala que não é para ser racista, não é para perseguir o judeu por sua raça, não é para perseguir o judeu. Ele faz um malabarismo com a palavra antisionismo. Continuando aqui o raciocínio, ele vai ler o livro sobre outra pessoa, sobre Gustavo Barroso. Por que ele só não lê os livros e vê que no prefácio, primeira coisa, sempre quando ele vai falar da questão judaica, primeira coisa, não é para perseguir por raça. Não é para perseguir por crença ou cor. Não é para perseguir. A gente é contra o racismo alemão. A própria fonte dele se contradiz. Tá? Eu não concordo também. Eu acho que eu não eu acho que não tem esse bagulho de não, os judeus controlam o mundo, porém eu sou integralista, eu não concordo com essa visão, porém eu não detrupo Gustavo Barroso. Assista esses vídeos aqui. Não, ele falou.